Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma reflexão sobre coisas que dão erradas em nossas vidas, sobre reveses que nós sofremos de vez em quando ou até com uma certa frequência. Isso ocorre num primeiro momento, talvez com base naquela velha máxima do efeito bumerangue, né? Que diz que tudo que vai volta. Ou ainda com base em outra velha máxima, que quem faz aqui paga aqui. E tem uma série de máximas, digamos assim, ou seja, ditados populares, que nos fazem pensar sobre isso, nos fazem refletir sobre isso. E eu vou dar exemplos. Antes, vou fazer uma reflexão introdutiva sobre uma outra máxima que diz que o fato da gente fazer o bem não significa necessariamente que nenhum mal vá nos acontecer. Prova disso foi o que aconteceu com a Zilda Arnes, aquela médica maravilhosa que criou uma metodologia, ou mais de uma, que salvou milhares, talvez milhões de crianças no Brasil e no mundo. E em 2010, enquanto estava fazendo o seu trabalho abençoado de proteger crianças, ensinar as mães a cuidar bem dos seus filhos, a nutrir os seus filhos, ela acabou morrendo num terremoto que abalou aquele país em 2010, em janeiro de 2010, se não me falha a memória. E ela teve morte instantânea com desabamento do local onde ela estava trabalhando. Então, uma mulher abençoada que só fazia o bem durante toda a sua vida, que acabou morrendo de forma trágica em outro país, no Haiti. E, voltando ao assunto de hoje, mesmo assim, eu acredito piamente que quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem em dobro, e quando a gente faz maldade, voluntária ou involuntariamente, a gente acaba sofrendo reveses, acaba sofrendo as consequências e tendo prejuízos, ou deixando de fazer sucesso, deixando de ser promovido, enfim, deixando de lograr algum ou qualquer tipo de êxito na vida, sofrendo até consequências que afetam a nossa saúde física e mental. O exemplo disso é de tipos de maldades, entre aspas, que nós fazemos involuntariamente ou até voluntariamente. Vou citar alguns exemplos, eu poderia passar a noite aqui elencando, listando aí centenas, talvez milhares de maldades, entre aspas, como eu já disse, que fazemos ou deixamos de fazer, prejudicando outras pessoas. No trânsito, por exemplo, eu observo o simples fato da pessoa não dar seta, o motorista não dar seta. Ele está indo numa via e vê que lá na frente, numa via perpendicular, tem um veículo ou mais esperando o trânsito, porque ele está na preferencial, e ele vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, mas ele não sinaliza, não dá seta do carro. E obriga às vezes aquela pessoa que está indo ao trabalho, está ao médico, está atrasadíssima para um compromisso, acaba obrigando aquela pessoa a esperar mais ainda por um tempo, talvez esperar uma fila interminável de carros que vinha atrás desse indivíduo que simplesmente por um mero relaxo ou um mero capricho deixou de dar seta, acaba atrasando a vida dessa pessoa e trazendo consequências danosas para essa pessoa. E por outro lado, esse mesmo indivíduo que tem esse tipo de comportamento relapso, no mínimo relapso, ou até maldoso, ele é beneficiado quando outras pessoas boas dão seta,
numa situação inversa, ele acaba sendo beneficiado e seguindo o caminho, embora não tivesse pressa. Mas ele deliberadamente ou maldosamente ou até distraidamente acabou prejudicando a outra pessoa. Lembrando que, segundo estatísticas das autoridades de trânsito no Brasil, cerca de 27% dos acidentes acontecem justamente porque os motoristas não dão seta. Isso vale também para aqueles que só dão seta no momento que estão fazendo a curva, daí não precisa mais. Todo mundo já viu o que ele está fazendo. Porque a seta do veículo, ela serve para sinalizar uma intenção, ou seja, avisa os demais atores que estejam na via, os demais transeuntes, pessoas, independente se a pessoa está a pé ou de bicicleta, de moto, ou de carro, de caminhão ou de ônibus, enfim, os demais modais de transporte de pessoas, avisa a intenção, e daí isso facilita a circulação de pessoas, faz com que as pessoas ganhem tempo, faz com que as pessoas se estressem menos, enfim. Existe uma série de benefícios quando as pessoas fazem a coisa certa. E o inverso é verdadeiro, quando as pessoas fazem a coisa errada, deliberada ou distraidamente, também uma série de consequências negativas acabam afetando as demais pessoas. Mas esse ator, esse indivíduo que tem esse tipo de comportamento, mais cedo ou mais tarde ele vai sofrer um revés ou mais, como eu disse no início do vídeo. Justamente porque o universo vai conspirar contra ele de alguma forma. Assim como o universo conspira a favor das pessoas que fazem as coisas corretamente, embora eventualmente essas pessoas também estejam sujeitas a uma tragédia, a um desastre, como é o caso que eu já exemplifiquei da Zilda Arnes, também as pessoas que praticam o mal, ou por distração, ou por mera deliberação, por pura maldade, melhor dizendo, também vão sofrer suas consequências. Pode até não ser no mesmo campo, ou seja, dentro do trânsito, no caso do exemplo que eu citei, mas vai ser em outro momento, vai deixar de receber uma promoção, vai perder um ente querido próximo, justamente por uma situação causada por um outro indivíduo que age igual a ele. Enfim, existem N consequências e N fatores que podem concorrer para o bem ou para o mal, depende do comportamento da pessoa. Isso vale não só no trânsito, que eu citei como exemplo, ilustrei aqui com detalhes, por analogia e metaforicamente, mas também no ambiente de trabalho, no seio familiar, na diversão, no lazer, na praia, na piscina, no campo, em qualquer lugar que a pessoa esteja. A partir do momento que ela tem a oportunidade de fazer, automaticamente, como um mero cidadão, como um simples ser humano, ser generoso e facilitar a vida de outra pessoa e se nega a fazê-lo, as consequências virão mais cedo do que ela imagina. Então, esse é o recado de hoje, é para se pensar nisso, até porque eu acredito numa outra máxima que é incontestável: nada acontece por acaso, tá certo? É isso, tudo tem um porquê. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor. Gratidão eterna por isso. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe este vídeo que é de interesse nacional. Um grande abraço, muito sucesso, muita saúde, muita luz na sua vida e tchau. Até mais.